A partir das investigações que revelaram o sistema de fraudes de certificados de vacinação, a cada dia o cerco vai se fechando contra Jair Bolsonaro. A repórter Gihanna Rodrigues conversou com especialistas para entender como fica agora a situação jurídica e política de Bolsonaro. Acompanhe. A partir das provas que vierem à tona com os materiais coletados na operação de busca e apreensão feita pela Polícia Federal, Jair Bolsonaro pode ser denunciado nos próximos dias por se beneficiar do esquema de uma associação criminosa que falsificava certificados de vacinação. Antes de qualquer julgamento, a prisão do ex-presidente só pode acontecer de maneira preventiva. Se ele eventualmente ameaçar uma testemunha, der sinais de que vai destruir alguma prova, aí pode ser decretada a prisão preventiva dele, mas antes de uma sentença, é só nessa hipótese. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes autorizou a apreensão do passaporte de Bolsonaro. A Polícia Federal ainda não recolheu o documento, mas o entendimento jurídico é de que ele deve continuar no Brasil. Bolsonaro também deve pagar um preço político pelo caso. Alguma coisa aconteceu ali, né? Ou ele foi verdadeiramente vacinado e diz aos seus eleitores que não tomou a vacina, ou ele realmente não tomou a vacina e diz aos seus eleitores que não tomou, né? Enfim, então esse é o paradoxo. E caso se constate a mentira, seja de qual ponto de vista for, isso certamente manchará a imagem política de Bolsonaro, principalmente aqueles que confiaram no presidente, não tomaram a vacina, acreditaram na cloroquina, e sendo que muitos desses indivíduos perderam parentes. Então isso mancha radicalmente a imagem negacionista do Bolsonaro. Mauro Cid e Max Guilherme tiveram a prisão preventiva decretada porque a investigação apontava que a conduta de falsificação de dados tinha acontecido repetidas vezes. Já Bolsonaro é citado como beneficiário do esquema, por ter usado o certificado falso. Mas, a depender dos testemunhos que forem coletados, a situação dele pode piorar. Se os demais investigados puxarem ele para os outros fatos, ele pode responder também por associação criminosa, o peculato eletrônico, o próprio crime de falsificação e não apenas o uso de documento falso. E assim, são vários crimes, cada um tem uma pena distinta, né? Então, por exemplo, o uso de documento falso, o uso de uma carteira de vacinação com informações falsas, está previsto lá no artigo 304, né, do Código Penal, a pena é de 2 a 6 anos de prisão. A associação criminosa, a pena é de 1 a 3 anos de prisão. O peculato eletrônico, que é fazer a alteração no sistema do Ministério da Saúde, a pena é de 2 a 12 anos. Então, cada um desses crimes tem uma pena diferente. A avaliação é de que os bolsonaristas devem seguir com a invenção de fake news para tentar tirar o foco do escândalo. Mas, com o tempo, Bolsonaro corre o risco de vir a perder sua base de apoio. A tendência é que o grupo de apoio de aliados de Bolsonaro se afastem dele, né, visando as eleições do ano que vem. E começa, consequentemente, um processo de neutralização da sua imagem na política brasileira. Se ele parar na prisão, isso piora ainda mais a sua imagem e que colocaria a direita numa situação ainda mais órfã, né, de lideranças políticas que possam representar seus interesses conservadores, religiosos e neoliberais.